Olá a todos e a todas, sou o Ganji Assanam, esse é o Falando do Axé e hoje estamos aqui recebendo o Babalorixá Joaquim do Ogum. Já quero começar lhe agradecendo sua boa vontade de vir aqui. A gente sabe que a agenda de Pai de Santo é extremamente complicada, mas para começar já a nossa conversa, eu gostaria que o senhor se apresentasse. Quem é o Babalorixá Joaquim do Ogum? Boa noite, primeiramente obrigado. Imagina, com fé. Joaquim do Ogum, jovem que procura desmistificar e auxiliar o ingresso de tantos que necessitam de auxílio espiritual e auxílio às vezes emocional, né? E resgatar essa ancestralidade que nos mantém vivos até o dia de hoje. Muito bem. E qual é a sua tradição, o seu axé? Da onde é a sua origem dentro do candomblé? Então, eu sou descendente de Ana Sorocá, né, de Engenho Velho. Fui iniciado por Babá José Flávio, professor José Flávio, pessoa de Barros, papai Flávio do Xoguian. A casa fica localizada em Saracuru, no Rio de Janeiro, Duque Caxias, né? E como é que eu posso te dizer? Tem minhas passagens, tem minhas histórias, né, religiosas. Comecei na Umbanda, né, como a grande maioria dos babalorixás. Frequentei durante muito tempo a Umbanda até me descobrir dentro do candomblé, até vou lá no Santo e até os dias de hoje. Sim. E essa era a segunda pergunta que eu ia fazer, mas então vou trocar. E quanto tempo o senhor é iniciado? Eu fui iniciado em janeiro de 2009. 7 de janeiro de 2009. Foi uma surpresa para mim, porque no momento eu não tinha receita, não esperava, não tinha nem responsabilidade humana para aquilo ali, né? Mas o Orixá, ele sabe o que ele faz e como ele conduz as situações. Sempre. E casa aberta o senhor tem? A casa foi aberta em 2016 pelo irmão de barco do meu pai, o Babá Eduardo de Airá, né? Eduardo Napoleão. Ela foi aberta em 16 de abril de 2016 e eu estou nessa casa, né? Adquiri essa casa em 2014, meados de 2014, até montar toda a estrutura, fazer todo o procedimento, até ela estar preparada, apta para poder receber pessoas, iniciandos, né? Neófitos, como as pessoas gostam de falar. Demorou esse tempo aí de mais ou menos 2 anos. Uma curiosidade que eu tenho, e acho que muitos têm, o que foi que mudou na sua compreensão do candomblé enquanto o senhor era Iaô e depois como Babalorixá? O que foi que mudou na sua percepção do candomblé? Minha percepção com relação ao candomblé, enquanto Abian, a gente não tem muita responsabilidade, a gente quer ver, curtir, se emocionar, entender o que a gente está fazendo ali, né? E enquanto Iaô, você já tem um pouco mais de responsabilidade, sabe que você tem um comprometimento, ninguém é obrigado a tratar, mas é obrigado a cumprir, se tratou, é obrigado a cumprir. Então, se você foi iniciado, fez suas juras, suas promessas, você deve cumprir, comparecer, frequentar a sua casa de axé, independente de pessoas, né? Você está ali pelo Orixá. Enquanto Babalorixá, eu passei a enxergar uma necessidade mais humana. O ser humano, ele tem carências que a ancestralidade pode trazer esse complemento para eles, né? E às vezes até não só no bate-papo. Às vezes um bate-papo ele acalenta e conforta a pessoa. E através do oráculo você pode desmistificar alguma história que dificulte a trajetória, a caminhada da pessoa. Então, enquanto Abian eu apreciava, enquanto Iaô
eu vivenciei e vivencio até hoje, né, que nós seremos eternos e hoje perante os nossos mais velhos. E enquanto Babalorixá, eu me preocupo mais com a questão do ser humano. O ser humano é carente de, não só de informação, é carente de conversação, é carente de carinho, é carente de tantas outras coisas nessa busca pela ancestralidade. Carente de convivência. Carente de convivência. Dessa convivência de acolhimento. A irmandade, a comunidade, o abraço, às vezes o aperto de mão, aquele abraço, aquele beijo, como é que você está? Às vezes a pessoa está o dia inteiro e não ninguém perguntou como é que ela está. Sim. Dentro da casa de santo, até pelo tempo que as pessoas ficam sem se ver, automaticamente elas perguntam, como é que você está? Sim. Como é que foi seu mês, né? Sim, sim. E aí você perde ou ganha tempo naquela conversação ali, dentre as coisas que tem que se fazer no axé. Então esse acolhimento e essa preocupação humana, eu enquanto Babalorixá, me preocupo muito em formar bons seres humanos. Eu acho que bons seres humanos fazem um bom religioso. Sim. E a religiosidade é a base para um bom ser humano. Perfeito. E a questão administrativa da casa? Questão Que administrativa. o Abiá não tinha, o Iaô não tinha, mas certamente o Pai de Santos tem. Não, Pai Santo não tem. Não tem? Não. Como não tem? Não sei, de repente algum Babalorixá ou algum Maiororixá tem. Mas é uma questão muito complicada, é uma questão que até mesmo enquanto Abiã você não entende. Que aquele espaço sagrado, ele pertence a você também. Se te faltar teto, se te faltar alimento, é ali que você vai encontrar aquele refúgio. Sim. Né? O Iaú, às vezes, ele tem um pouco de dificuldade de entender quânticos cobrados, porque às vezes ele não vai rodar para ver quanto custa. Mas quando é um Iaú comprometido e tudo mais, ele até sabe que aquilo ali é verídico, quanto custa uma luz, quanto custa uma água, quanto custa tudo dentro de uma casa de axé. E o Babalorixá, ele, enquanto administrador, ele tem que fazer aquilo ali funcionar. A obrigatoriedade dele de calendário litúrgico é dele. Aquilo ali vai ter que acontecer. Com pessoas, sem pessoas. Ele vai ter que alimentar o sagrado, entendeu? Ele vai ter que tornar algumas coisas públicas, né? Para que outras pessoas possam ser testemunhas dos acontecimentos, dos nomes dados pelos Iaôs, das confirmações, jogães e equés e tantas outras coisas que acontecem dentro de uma casa de axé. Então, acho que a administração é um pouco complexa, é a questão do entendimento das pessoas com relação aos valores cobrados, com relação ao que se faz com os valores cobrados, né? E com relação ao que se ganha com relação ao que se paga. As pessoas não estão comprando axé, né? Que as pessoas às vezes pensam que estão comprando axé, eu pago mais, eu tenho direito a mais. Não, todo mundo tem direito à mesma coisa, um pacote de biscoito para dividir para todo mundo, né? Sim, se tem um pão e tem 10 pessoas, vai ter que dividir. Entendeu? Ah, mas eu paguei a mais, o outro não pagou. Não pagou porque não tem possibilidade, não tem questão, não tem receita. Mas dificuldade administrativa de entender que aquilo ali é um espaço sagrado e uma comunidade onde todos são beneficiados com auxílio financeiro, espiritual e pessoal. Perfeito, perfeito. Mas quando eu falei da questão da administração da casa, foi justamente isso. O desdobramento, que além da responsabilidade espiritual, né, sobre o calendário litúrgico, sobre as iniciações, enfim, recai sobre o sacerdote essa responsabilidade de fazer acontecer. Sim, sim. Como é que o senhor trata isso na sua casa? Porque isso é um dado real, isso é uma coisa que não depende de conversa. Não. Né? Existe uma conta... E essa conta tem que fechar. E ela tem que fechar. E ela nunca fecha. Imagina. Contabilidade de terreiro só tem Só em terreiro. mágico. Só funciona em terreiro. É uma conta que não fecha, é um momento onde você tem que tirar do seu próprio bolso. Não tirar da boca dos seus filhos, Sim, né, da sim. sua família e tudo mais. Mas você vai colocar mais. Até porque a responsabilidade é sua. Você que aceitou esse Babalorixá ou Ialorixá, a responsabilidade é sua. As outras pessoas, elas complementam a sua responsabilidade. Então, por diversas vezes, e assim será por todos os dias da minha vida,
entendeu? A responsabilidade de cumprir com os calendários e todos os rituais de uma casa de axé serão minhas. De alimentar, do biscoitinho, do cafezinho, do jogo. O cliente vai ali, ele quer ser bem tratado. Claro, Né? claro. Seu amigo vai ali, ele quer ser bem tratado. Então essa responsabilidade extra, que não está ali na aplicação da mensalidade, ou de qualquer taxa que seja cobrada no EBE, no Ilhaxé, é de responsabilidade do sacerdote, ou da família do sacerdote, porque tem gente que a família ainda dá um amparo, mas é de responsabilidade do sacerdote, é uma conta que nunca vai fechar. É verdade. E existe essa característica, primeiro que não há um candomblé fechado, não é? Não é uma coisa que você faça só o senhor naquele espaço. Tem que ser o senhor, mais uma EQED, mais um orgã, mais uma pessoa para ajudar, um vodunce. Então, qualquer coisinha mínima que você faça, o senhor precisa ter ali ao seu redor de 5 a 10 pessoas. Sim. Isso é uma coisinha pequena. O candomblé não é uma coisa privada. Não. Né? O candomblé ela tem, mesmo os ritos internos, ela exige sim. um número considerável de pessoas que comem, almoçam, lancham, jantam, dormem, Exatamente. vão ao banheiro, bebem água, enfim. E fora isso tem as festas, que que as pessoas confundem com glamour, com ostentação, mas não é. Obrigatoriamente, você, por exemplo, botar um iaô na sala, você não pode fazer uma festa fechada. Não tem. Ainda que não se convide o Rio de Janeiro inteiro, mas a festa é pública. Com certeza. Não é isso? E não é pública só para o povo de axé. É pública para as pessoas que não são de axé, mas que gostam de ir lá ver o santo, que vai, enfim. Sim. Não é assim? Sim. E como é que... Pelo tempo que eu tenho de casa aberta, eu ainda não tenho a possibilidade de abrir a porta da minha casa para o público da rua. O senhor que pensa? Não, eu ainda acho que não tem, né? Já tem. Porque o custo disso vai ficar muito elevado. Mas mesmo que se convide a dedo, o custo também fica muito elevado. Mas é isso que eu estou falando. Então, seja assim, 10 ou nunca seja é 20. privado, nunca é privado. É sempre público. Por mais Sim. que o público seja escolhido, Sim. sempre é público. E realmente, quando você tem uma função, na verdade você gasta mais durante todas as funções, até mais do que na própria festa. É verdade. Né? Porque um ebó você precisa de tantas pessoas, no cebori você precisa de mais tantas pessoas. Sim. Né? Numa conversação para adequar alguma coisa, ajustar outra coisa, também tem um outro problema. Enfim, então sempre você vai estar gastando e não vai suprir, não vai existir parte financeira coletiva que vai suprir aquilo ali. É verdade. Agora, eu já presenciei algumas situações bastante interessantes, porque o que eu observo é o seguinte: a gente antigamente fazia candomblé, a comida do candomblé era arroz, farofa, maionese, frango e cabrito. Alguns tinham até feijoada e tudo mais, mas basicamente era isso. As pessoas começaram a agregar valores à festa do candomblé. Uhum. E aí essa festa começou a tomar uma proporção que acabou ficando muito cara. Uhum. Bebida alcoólica, por exemplo, que sempre foi tabu dentro dos candomblés, começou a ser liberado. E hoje eu já escutei falar de festa com 100 caixas de cerveja. Isso para mim é uma coisa inimaginável, porque eu faço festa aqui com 2 caixas de cerveja. Entende? Porque nós não estamos aqui para consumir o álcool. Mas eu já fui em candomblé que não tinha cerveja, por exemplo. E eu achei fabuloso. Já fui a candomblé, a saída de Iaô, dia de quarta-feira, às 7 da noite, Sim. na casa de Pai Celso do Ogum, lá em Belfort Roxo, e a casa cheia, foi uma festa belíssima. Enfim, eu acho que essa questão
administrativa do candomblé, ela precisa começar a ser repensada. Sim. Né? Sim. Porque daqui a pouco vai ficar impraticável. Exatamente. Né? Exatamente. Vai inviabilizar. Eu particularmente sou jovem, mas faço a moda antiga. O que se tem dentro do axé é o que se vai para a mesa. A gente comungou daquilo ali ao longo daqueles dias, fala do Iaô, né? Comungou daquilo ali durante todos aqueles dias. Não tem por que botar algo espalhafatoso, não sei, cada um vê de uma maneira. Não tem por que botar nada diferente. Sim, das pessoas de fora. Tem comungado do mesmo axé do Iaô, do mesmo axé que a gente comungou e não vejo problema nenhum nisso. Quantidade de bebida, aí vai de cada um. Veja só, não é que eu seja contra. Não, eu também não sou esse que fala, eu gosto da minha cerveja. O que eu estou dizendo é que a proporção que se está tomando, como se isso fosse um padrão, vai acabar inviabilizando a festa. Exatamente. Então, assim, se você não tiver uma pessoa, um tesoureiro dentro da sua casa que santa, alguém que controle aquilo ali, você, de repente, até por querer agradar, você vai passar da linha e você vai ter que botar a mão no seu bolso. E depois, no dia seguinte, você vai lamentar. Certamente. É inevitável. Certamente. Entendeu? Então, você tem que estipular um teto, um padrão, ver dentro das suas probabilidades, das suas proporções, o que você pode fazer para todo mundo sair bem alimentado, todo mundo sair satisfeito. Todo mundo prestigiar, né, o evento de fato. Sim, verdade. O senhor estava falando da sua juventude e que tem atitudes abertas, antigas. Aparentemente as pessoas hoje estão querendo estabelecer uma contradição entre o candomblé antigo e o candomblé hoje. No meu tempo era assim, antigamente não era desse jeito, como se houvesse um candomblé antigo e um candomblé moderno. Eu não consigo ver essa contradição. Para mim, o candomblé é uma coisa só. As pessoas estão alterando. E o candomblé acaba sendo modificado também em função da realidade que ele está inserido. Sim. Né? Todo mundo sabe, as pessoas mais antigas sabem a dificuldade que era, os adereços, todas as casas de santo tinham suas costureiras, que costuravam as suas roupas, que bordavam os seus mocãs, que elaboravam adeiros maravilhosos. E tudo era feito ali, tinha uma produção artesanal muito rica, muito bem feita dentro da casa de santo. Hoje você vai no Mercadão de Madureira, se bobear, você sai com o Iaô embaixo do braço, né? Porque a facilidade, o comércio, em função do próprio crescimento e desenvolvimento da religião, o comércio também hoje oferece muitas facilidades. Sim. Eu lembro que em 2004, para conseguir um obi lá em Cachoeira foi uma guerra. A cidade de Cachoeira só tinha uma loja de material de umbanda que não abria todo dia, não abria toda hora. Nossa. A gente, para conseguir um obi, teve que ir pedir uma casa que estava com obrigação, e aí ele tinha lá um obi sobrando, e aí a gente conseguiu. E hoje isso tudo é muito fácil. Como é que o senhor vê, o que o senhor acha que vai ser o candomblé daqui a 30 anos? O que o senhor acha que o senhor vai ver lá na frente, ou o que o senhor acha que vai se transformar o candomblé? Então, falando de tempo, né? Eu frequento religião de matriz africana há 17 anos, mais ou menos, entre Umbanda e iniciação. Já existe uma grande diferença de quando eu comecei a frequentar para os dias de hoje. Hoje, eu sigo como básico que eu aprendi lá atrás. Eu não consigo me adequar tanto a algumas modernidades. Eu aplico algumas delas, como a internet, por exemplo. É uma coisa que eu acho que aproxima as pessoas, assim como o canal Braulio Goffman, assim como o trabalho que o senhor faz.
Isso é para aproximar as pessoas, documentar histórias, porque a história não é só escrita, né? Ela é visual, ela é fotográfica. Então, eu me adequo a essa parte do candomblé para deixar registrado pensamentos, formas de agir, formas de falar. E acho muito interessante. Mas a questão comportamental, eu ainda sigo aquela lá de trás. E 30 anos para frente, eu pretendo que os meus ou as pessoas que gostam do que eu falo, do que eu prego, do que eu faço, meus irmãos, consigam guardar essa memória, pelo menos minha, de 17 anos atrás, transpassada para o hoje, e lá no futuro eles consigam estar com essa ligação ainda, de não deixar perder essa questão da cultura, da tradição, da formalidade, da educação que o candomblé ele traz. Então, assim, daqui a 30 anos, as coisas estão ficando complicadas, sim. O acesso à informação está mais fácil, está mais aberto, sim. Mas ainda existe aquele grupo de pessoas que não está no candomblé para pesquisar. Ainda existem aquelas pessoas que estão no candomblé ser e estar, né? Tem aquelas pessoas que estão no candomblé e tem aquelas pessoas que são do candomblé. Sim. E essas pessoas que são do candomblé, eu acredito que elas irão levar ainda, daqui a 30 anos, a mesma história minha de 17, mas de 40, 100, de 250 anos, que é mais ou menos o que tem o Ilha Cheia na sua cá, que é onde, segundo a história, começa toda a história de cultura negra no nosso segmento. O senhor colocou uma questão bastante relevante, que é uma discussão que a gente tem travado aqui com certa regularidade, que é essa questão de estar no candomblé e ser do candomblé, e a gente sempre coloca essa diferenciação porque o candomblé é uma religião iniciática, ela não é uma religião confessional, né? A pessoa não vem aqui, faz uma oração, vai embora e está tudo certo, e está salvo. Não é isso. Porque a gente fala de futuro, parece que o futuro é uma coisa longínqua e desligada do que a gente está fazendo hoje. Né? Não é, na verdade, o futuro vai ser aquilo que a gente começar a fazer hoje. Isso. Né? O que o senhor acha que o candomblé tem, assim, que possa oferecer para o jovem? Eu acho que a questão da disciplina. Hoje o jovem é muito indisciplinado. Como todo jovem, né? A gente também foi jovem. Mas hoje eles conseguem. Eu acho que a juventude tem filhos, né? Jovens, filhos carnais. Hoje eles são muito mais indisciplinados na nossa época. Porque eles têm muito mais facilidade, muito mais acesso a coisas que nós não tínhamos. As brincadeiras deles são outras. As informações são diferenciadas. Sim. Então eles acabam tendo muito mais argumentos para justificar os erros, né? Então eu acho que o candomblé ele aborda essa questão do comportamento. Essa questão comportamental é muito importante para a continuidade. E o jovem, ele, enquanto interessado no ingresso religioso, ele vai ter que aprender os dogmas do candomblé. E se ele conseguir levar isso para a vida, ele vai se tornar um ser humano melhor. Sim, sim. Entendeu? E se você aprender a conviver em companheirismo, em irmandade, for humilde, não sei o quê, respeitar os seus mais velhos, tantos dogmas que o candomblé tem, quando você chegar numa empresa, né, mesmo como jovem aprendiz, você não vai respeitar o seu superior. Você não vai brigar com o seu companheiro de trabalho. Se você respeitar a sua mais velha em casa, você não vai chegar em casa e respeitar a sua avó, a sua mãe. Sim, sim. Então, eu acho que na questão comportamental, o candomblé pode acionar um botão dentro dos jovens de hoje em dia que vai fazer com que o futuro humanitário e religioso seja melhor. Perfeito. Babá, a gente está chegando ao final da nossa conversa de hoje, mas certamente nós vamos ainda acompanhar o desenvolvimento da sua vida.
espiritual, essa experiência acumulada, né, que é uma situação fabulosa, e daqui a alguns anos nós vamos voltar a conversar. Com certeza. Para a gente ver o amadurecimento de tudo isso. Mas eu não gostaria de encerrar essa nossa conversa sem lhe pedir que o senhor deixasse uma mensagem para essa pessoa que está observando o candomblé, que gosta do candomblé, que acha bonito. O que essa pessoa pode efetivamente esperar dessa prática religiosa enquanto pessoa integral? Não vamos... lá fora você é uma pessoa, aqui você é outra. Não é isso. Como pessoa integral, o que o senhor acha que orientação o senhor poderia dar a essa pessoa? Eu acho que o jovem e pessoas em geral devem observar ética, comprometimento religioso, autenticidade. O seu conteúdo, a sua fala, o seu comportamento tem que ser autêntico. Por mais que ele seja errôneo, na visão de algumas pessoas, ele tem que ser autêntico. Buscar originalidade. Busque uma coisa original, uma coisa que seja autêntica, que seja verdadeira, entendeu? Que tenha a humildade necessária para poder te auxiliar no que você precisa. Não adianta você buscar a perfeição, que não vai encontrar, nem dentro do candomblé, nem em local nenhum, nenhuma religião alguma você vai encontrar. Perfeito. Tá? Mas busque coisas originais, coisas verdadeiras. Busque pessoas verdadeiras, pessoas esclarecidas, pessoas que tenham conhecimento. Tá? E não é conhecimento acadêmico, na teoria é prática, religiosa. Quem está assíduo dentro da religiosidade e quem trata a religiosidade, o candomblé e a umbanda, como uma questão verdadeira, como uma questão verdadeiramente ancestral, que não seja simplesmente uma moda, uma forma de ocupar um espaço, né? Ou de se situar na vida, que seja uma continuidade como é a nossa religião. Perfeito. Perfeito. Babá, muito obrigado mesmo pela sua valiosa contribuição. Espero em Deus e Ogum que o senhor tenha vida longa, que sua casa prospere, que seus filhos cresçam, se desenvolvam. E qualquer momento desse a gente volta a conversar para ver como é que está o desenvolvimento disso, porque o senhor está começando uma história. Espero mesmo que algum lhe ampare e cuide a mim também. Acho que com certeza cuidar. Que a gente sem algum não é nada. Não é isso? Verdade. E que corra tudo bem por lá. Meus parabéns pela sua devoção, pela sua perseverança e pela insistência em levar adiante um conceito que o senhor aprendeu do seu pai, e de toda essa tradição que a gente, de alguma forma, cuida e preserva. Agradeço a oportunidade mais uma vez em sentar nessa cadeira que tantas outras pessoas importantes sentaram. Agradeço ao senhor, Colofé, mais uma vez. Colofé, não precisa agradecer. Espero que todos que eu possa ter contribuído de alguma maneira para todos. Tenho certeza que o senhor gostou. Vai lá no nosso canal, se inscreva, dê o seu like e logo, logo a gente está de volta. Grande abraço. Axé.